Olá pessoal, eu sou a Grazi, sou professora de língua portuguesa e a gente vai começar aqui agora um curso de redação e ao mesmo tempo um curso de gramática. Mas para que você fique atento ao que vai haver nesse curso, eu fiz uma sinopse aqui da FCC com aqueles assuntos que mais se repetem nesta banca. E eu trouxe isso aqui para que você estude certo, porque hoje, passe em concurso é quem sabe fazer prova e não literalmente aquele que mais sabe. Você tem que ser um especialista em fazer prova, e aí você precisa, para isso, conhecer o seu examinador. A FCC ela tem umas peculiaridades que só pertencem a ela, né, de cobrar regra, a interpretação do texto é mais longa, diferenciada das outras bancas, e para que você não economize os seus estudos e que você feche realmente a prova de português, porque dá para fazer isso na FCC, você precisa ter um direcionamento certo. E, para isso, eu selecionei aqui para você um resuminho da FCC tanto na parte de gramática quanto na parte de interpretação de texto. É importante dentro da FCC que a gente estude o que é texto literário, o que é texto não literário. É importante que você conheça autores mais cobrados por essa banca. E essa parte toda assim de selecionar esses autores, eu acabei fazendo isso para vocês nas telas que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? E logo, já você vai ter acesso a esse curso completinho e aí para você assistir na sua casa, tudo bem? Então venha comigo e participe aí da resolução das questões. Você vai ao mesmo tempo entender a técnica, entender a teoria e consequentemente saber aplicar isso à questão, porque muitas vezes a gente sabe a teoria, mas não sabe aplicar a resolução da questão. E essa é a minha tarefa, te ajudar nessa empreitada aí rumo à Câmara Legislativa. Tudo bem? Animados? Então venha comigo que eu vou mostrar para você um caminho mais rápido e mais fácil de você acertar essas questões, entendendo a FCC. Tudo bem? Então acompanhe aqui comigo. Se você observar, então gente, olha aqui, eu fiz um esqueminha aqui que é importante a gente trabalhar aquilo que a banca sempre cobra. Então, para a parte de interpretação, ela quer saber a diferença entre interpretação e compreensão de texto. Numa análise rápida para vocês, porque a gente vai fazer isso no nosso curso de forma bem detalhada, a interpretação é aquela informação que não está claramente no texto, mas possui conexão com o texto. Possui conexão com o texto. Então, essa seria a nossa análise. E já a compreensão está no texto. É mais ou menos assim, você olhar no texto e a outra você entender pelo que você leu. A interpretação seria palavras como infere-se, depreende-se, deduz. Já a compreensão está no texto, o autor do texto. Só para vocês olharem aqui rapidamente como é que você trabalha, vocês têm aqui, ó, a ideia principal é uma questão de compreensão. Você, para achar a ideia principal, você literalmente vai achar no texto, não vai achar, você vai literalmente pensar e procurar. Já depreende-se já é um comando que leva você à interpretação. Então, a interpretação é uma ideia que vai além do texto, mas possui conexão com as ideias dele. Já essas aqui, ó, no texto, de acordo com o texto, conforme o texto, é correto afirmar segundo o autor do texto, todas essas ideias aqui são comandos de compreensão, basta você olhar no texto. Já conclui-se a intenção, seriam raciocínios de interpretação. E aí, para que você aceite essas ideias, para que você fale assim, eu sempre fui um bom leitor. Lógico, quem é um bom leitor se dá muito bem na FCC, porque a FCC ela visualiza muito aquele candidato que entende o que o texto está falando. Aí é impossível uma pessoa errar a questão de interpretação. Vou dizer para vocês, impossível não, né? Mas assim, tem menos possibilidade se você domina o texto. Então, pensa bem, eu vou ler o texto, vou dominar as ideias dele, vou fazer o esqueminha de cada parágrafo, vou ver o que cada trecho ali está dizendo. E quando eu ler o item, ele primeiro vai me indicar se ele quer que eu olhe ou se eu entenda. E aí você vai ter escrito lá assim, no texto. Então, no texto, o que você vai fazer? Você vai ler a afirmação e vai procurar essa afirmação no texto. Então, não tem como você relacionar se o texto fala recentemente e o item fala sempre, então você já sabe que aquela ideia já não pode ser resposta. Se no texto está dizendo que havia e você fala você percebe que são duas informações diferentes.
Então é isso que você tem que estar atento. Você não está aqui para mostrar que você é o melhor professor de língua portuguesa, mas você está aqui para você mostrar que você é o que melhor sabe prestar atenção nas afirmações. Essa é a diferença daquele que passa e daquele que fica pensando demais. Você tem que pensar no momento exato. Qual que é o momento exato? Acertar o item. E para acertar o item, você precisa aprender a fazer prova. Certo? Então, está aí um raciocínio rápido da parte de interpretação de texto. E vem a questão 2, processos de coesão e coerência. Aí todo mundo, Ave Maria. Não, não é Ave Maria, é pegar e fazer. Então, para a gente falar de processos de coesão e coerência, eu vejo a FCC trabalhar questões assim. Causa e consequência, às vezes nem está escrito causa e consequência, mas ela pode falar causa e efeito. Às vezes ela fala causa e efeito. Então, nesse ponto, quando a gente trabalha causa e efeito, a gente tem essas ideias. Aí é importante saber o que é causa, o que é efeito, o que é causa, consequência, o que é consequência, o que é causa, como eu acho isso de maneira mais rápida, certo? Valor semântico de conjunções, saber denotação, conotação, porque às vezes a conjunção, você acha que ela tem aquele sentido e você tem que sempre relacionar ao texto, porque a conjunção ela tem o sentido que o texto, que o autor do texto coloca. E aí entra aquela ideia do texto literário e do texto não literário. É importantíssimo isso aqui, a galera acaba não dando valor, porque olha, a gente para interpretar um texto literário é diferente de um texto não literário. Professor, o que é isso? Uma análise rápida, galera, porque aqui a gente só tem uma sinopse mesmo. O texto literário é aquele que não tem compromisso com a verdade. Já o texto literário não tem compromisso com a verdade. Já o não literário é o texto de jornal, a reportagem, que já tem compromisso com a verdade. Já o laudo já é um parecer, já são textos realmente que têm compromisso com dizer a verdade. Então, eles têm mais chance de ter uma linguagem mais comum, uma linguagem sem erros. Já o literário não, o literário ele está ali apenas para mostrar o que o autor pensa sobre o texto. Então, seria essa uma análise para vocês. Reescritura de texto. Aí, aqui a FCC é a única banca que tem aquela questão marque alternativa, em que há uma frase ou então há um período escrito de forma clara, correta e coerente. O que significa clara? O que significa correto? O que significa coerente? Aí você precisa entender quais são os pontos da FCC para esse tipo de questão. E aí essa será a nossa tarefa aqui em descobrir esses assuntos, certo? Vamos para o próximo. Gramatical. Aí a gente tem regra, literalmente regra, não é a banca que trabalha com interpretação de regra, como o SESP, por exemplo. Ela quer saber da regra em si, que você decore o processo gramatical. E dentro disso nós temos verbo, vamos colocar aqui verbo, o tipo de questão campeã, vamos dizer, a questão campeã da FCC. Em relação a verbo, ela pode cobrar questões relacionadas a tempo e modo, correlação de modos e tempos verbais, cada tipo aqui é uma questão, flexão, complemento de verbo, então marca alternativa em que o verbo tem o mesmo complemento do verbo sublinhado. Voz verbal, essa aqui é de todas, essa aqui é a que mais se repete. Concordância verbal, quase impossível fazer uma prova da FCC hoje sem comandos dessa forma. Para isso, é importante revisar flexões de verbos terminados em UI, conhecer a lista do Mário, verbos terminados em EA, está aí para você uma relação para você não se esquecer, certo? Depois nós temos aqui da regra gramatical letra A o verbo, letra B, crase. Crase, o que eu percebi? Preencher lacunas, a banca trabalha muito com preencher lacunas. Pontuação, ela quer saber do uso dos sinais de pontuação. Substituição de trechos por pronomes oblíquos átonos e a colocação pronominal. Aqui você tem que saber a função sintática dos pronomes oblíquos átonos. E além disso, você precisa também saber a posição correta dos pronomes nessa estrutura aqui, que é a colocação pronominal. Então, entra um pouco em regência, tá, essa matéria aqui, porque você precisa saber a função sintática correta dos pronomes oblíquos átonos. Concordância verbal, como eu já falei, principalmente o verbo haver, no sentido de existir, sujeito oracional, entre outros, aquilo que mais cai, nós temos aqui um raciocínio mais direcionado. Uso dos pronomes relativos, marca alternativa em relação ao uso correto do pronome relativo, isso aqui ela também coloca naquela frase correta, clara e coerente.
Marque alternativa em que os termos têm a mesma função sintática. Essa aqui é um item também que se repete. Tem que saber a análise sintática do período simples e do período composto. Então aqui literalmente é saber o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Se você observar uma última prova dela em nível nacional, foi a prova TST, caíram todas essas questões. Se você pegar a prova de nível médio e a prova de analista, vocês têm as mesmas questões. É uma banca muito pontual no tipo de raciocínio, tá? E aí, você tem aqui esses pontos que eu selecionei, que são os que mais se repetem. Depois vem que eu coloquei para vocês alguns textos usados, né, de cunho literário, filosófico e político, porque o campo da FCC é usar textos assim que não são aqueles textos comuns, como textos de jornais, como textos não literários. Ela adora texto literário, que são textos que não têm compromisso com a verdade. Se você me perguntar o que é texto literário, é texto que não tem compromisso com a verdade. O que é texto não literário? É aquele que já tem compromisso com a verdade. Então, quando você for lidar com a FCC, eu aconselho dar lida nesses terminhos aqui que eu coloquei aqui, Machado de Assis, João Baldo Ribeiro, Joaquim Nabuco, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Lia Luft, Rafael Carriello, Elane Brum, Dalto Trevisan, Ferreira Goulart, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Marilena Chauí, Euclides da Cunha e outros. Esses assuntos aqui, gente, olha, que eu selecionei esses autores, se você já der uma lida neles, assim, textos publicados, não precisa ler livros, você pode ler, assim, textos, né? Podem ler textos de 3 páginas. E aí coloquei alguns sites que eu percebo muito como referência na banca, que é o Estadão, Folha Online, Folha de São Paulo, R7, entre outros. Essas são as ideias que mais se repetem aí na FCC. E fora isso, vocês vão lidar também com a prova, principalmente quem vai fazer para técnico e analista. Vai fazer uma prova de redação discursiva. Citando o pessoal que vai fazer para consultor, que são já 6 redações, a galera que vai fazer para técnico vai lidar com a redação oficial. E o edital deixou claramente que a redação lida com a redação oficial segundo o Manual de Redação da Presidência da República. O que é importante? Qual seria a diferença? A diferença é imensa, até em relação aos processos de correção. Se você pegar os processos de correção estabelecidos em edital, que saiu agora da FCC, você vai observar que ela seleciona 25, 70 pontos lá e o nível de correção é altíssimo. Para o candidato ser aprovado, ele tem que tirar acima de 70, né, que seria a média 7. E essa redação vai ser a confecção ou de um memorando, ou de um aviso, ou de uma exposição de motivos, ou de uma mensagem, ou literalmente você vai redigir lá um ofício, por exemplo. Eu acredito muito que vem ofício memorando, até porque para redigir aviso você tem que ser ministro de Estado. Para redigir exposição de motivos, você tem que ser um ministro para conversar com o presidente da República. Para redigir mensagem, tem que ser um chefe de poder. Então, dificilmente a FCC vai pedir para você se posicionar como chefe de poder, não que seja impossível, mas acredito que ela trabalhe mais a relação de memorando ou ofício e peça para trabalhar alguma coisa relacionada à Câmara. Aí você precisa saber uso correto dos pronomes de tratamento, você tem que saber a linguagem da redação oficial, tem de saber uso correto do vocativo, saber se existe endereçamento, saber as margens direitinho de localização desses documentos, saber como colocar isso dentro da folha, saber o tipo de endereçamento, o tipo de assinatura, quem é que assina esses documentos, se eu posso assinar isso em caso de prova discursiva. Então essa será a nossa tarefa para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu estarei aqui para te ajudar nessa empreitada aí, nessa tarefa de se tornar um servidor da Câmara, certo? Então, meu curso fica prontinho daqui a uns dias e você vai poder acessar aí da sua casa e eu espero contar com vocês e espero te ajudar também nesse processo, tudo bem? Então, esse aqui foi só uma prévia para que você saiba o que vem pela frente aí no meu curso, que eu vou trabalhar todas essas informações que eu coloquei aqui para vocês, sempre mostrando como isso cai na FCC, tudo certo? Então, eu vou ficando por aqui, um beijo, te vejo lá no meu curso, tudo bem? Tchau!